Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad e vamos a uma dica e truque do Power BI em relação a customizar o formato de datas. Primeiro você tem que estar com a atualização do mês de setembro de 2019, ok? Então vamos lá, olha só que interessante, peguei um banco de dados, esse meu banco de dados é o Northwind, bem antigão da Microsoft, e ele tem lá uma tabela de pedidos e tem três datas, a data do pedido, data do envio e data limite. Toda vez que você coloca um objeto de data no Power BI, automaticamente ele vai reconhecer a data e já vai colocar o formato de data, que é o tipo de data hora, né? E aí você tem que escolher o seu formato. Normalmente o formato é definido somente com aquelas opções que temos em data hora e está limitado a isso, certo? Errado. Agora a partir desse mês você não precisa mais se preocupar com isso. Então vamos lá. Aqui neste link você tem um formato chamado função de formatar. Essa função de formatar, ele assumiu automaticamente, o time do Power BI assumiu que o formato que eles aplicam no Power BI é o mesmo formato usado nos scripts de VBA. Então, tudo que você aplica de formato no Excel, grande maioria de data vai funcionar aqui. Neste link você tem aqui, ó, símbolos de datas, e esse é o que interessa para nós. Olha só que interessantíssimo isso, ó. Por exemplo, quero representar o dia, eu coloco um D, então é de 1 a 31. Eu quero o dia, se eu colocar 2Ds, ele vai colocar de 01, 02, 03, ou seja, até o 9, ele vai colocar com o 0 na frente. Se eu quiser o week, né, ou então aqui é o dia da semana, de 1 a 7, ou se eu quiser o dia, a semana do ano, tá aqui, o mês. 1M é de 1 a 12, 2Ms é o 01, 02, 03, 3Ms ele coloca a abreviatura, por exemplo, janeiro ele coloca JAN, as três primeiras siglas. Se for os 3Ms, então vamos ver isso na prática, né? Para o ano também funciona, tem ali o Y, 2Y e 4. Então vamos lá na prática. Vamos pegar aqui... Opa, peraí, onde é que eu faço isso, Renatão? Então, a ideia é a seguinte, ó, você clica no terceiro ícone aqui do lado esquerdo, que é o modelo, você seleciona o seu objeto, então eu tenho aqui a tabela de order date. Order date eu tenho o quê? Ah, ele é o data hora, interessante, mas aqui, ó, no formato, você vai selecionar aquela opção lá em cima, chamada customizado, ó, personalizar. Então vamos lá. E aí você tem disponível essa janela, deixa ele aplicar, ó, tá trabalhando nisso, isso. Aí você tem aqui, ó, a formatação que você pode aplicar. Então, ele é data hora, o tipo de formato, formato personalizado. Aqui, ó, general date, então você pode colocar, eu quero dia barra barra 1234y. Quando eu der enter, olha o que ele faz. Primeiro ele me dá um exemplo e já aplica ali no meu Power BI. O exemplo é esse aqui, ó, tá? Só para você visualizar. Muito bem. Aí eu vou pegar o required date e vou fazer a mesma coisa. Aqui o formato, eu vou querer aplicar um formato tipo de dados, né? No formato vai ser personalizado. Deixa ele aplicar isso, está trabalhando. Ok, aí ele libera e aqui nós vamos colocar o formato desejado. Então eu vou colocar, por exemplo, 2Ds, espaço 1, 2, 3, 4 Ms, espaço 1, 2, 3, 4Y. Quando eu der um Enter, olha o que ele coloca no exemplo ali, ó. Já colocou um exemplo aqui para a gente visualizar. Ó. Então ele vai ser desse formato, ok? Se por acaso você quiser um outro formato, vamos pegar o outro campo. Então eu tenho o campo de Order Date, que eu já tinha feito. Ah, Renatão, quero trocar, não tem problema. Chega aqui, altera, né? Require, e tenho também uma data, que é a data do envio, que é o Ship Date, esse aqui. Vamos selecionar então personalizar. E se eu colocar aqui aquelas informações que eu tinha colocado, por exemplo, eu quero saber, vamos dar um Alt Tab aqui. Ó, aqui no D, ó, é D e D, né? Então se eu pegar, por exemplo, a abreviatura do mês, que são 3 M's, ó, 1, 2, 3 M's. Se eu der um Tab, ele mostra ali, ó, março, né? Se eu colocar 4 M's, ele coloca o nome do mês completo. Então, eu posso colocar março, vírgula, dia... Eu vou colocar um dia só, D... o mês já está ali, só colocar o ano. Se eu der um tabzinho, olha só como é que vai ficar, tá vendo? Ou coloco mais
2 Ys. Então, eu coloquei um formato que a gente não está acostumado a usar aqui no Brasil, mas nada impede de você usar. Ok, vamos ver como é que ficou na prática? Olha só, ele já está formatando isso e aí já está aplicado, tá vendo? O dia, o mês e o ano, conforme o formato que eu tinha definido com vocês. Então, se eu selecionar um campo aqui, por exemplo, ó, Required Date, você vai notar que aqui em cima, ó, ele vai colocar como formatar personalizado, ou seja, ele está customizado isso. Se está customizado, eu vou lá novamente no ícone da modelagem, seleciono o campo que eu quero, né, Order Date, por exemplo, e aqui eu vou visualizar o formato. Se eu quiser também aplicar um formato pré-definido, eu posso selecionar aqui na minha lista, não há problema nenhum. Então, esse link é importante para você ter uma ideia do que a gente pode fazer exatamente de formato em relação ao Power BI. E assim você consegue entregar para o seu usuário uma formatação que ele quer daquele jeito. Quantas vezes tivemos que pegar um formato e construir um campo calculado para que você colocasse um formato aparecendo do jeito que o usuário quer, mas você concatenou strings, na verdade, né? Nos bastidores está como string. Ou então lá na fonte de dados, no banco de dados, ou no Excel, ou no CSV, você tem o dado já naquele formato, mas de data, estou falando tudo sobre data, mas ele não é uma data em si, ele simplesmente é uma string. Isso não interessa para nós, porque você não consegue fazer um timeline, uma escala de tempo em cima de todos os objetos que o Power BI permite em termos de data. Então, dessa forma não, dessa forma o campo ele é uma data, né? Se você notar que o Order Date, por exemplo, quando você o arrasta para a lista de campos, ó, ele tem lá a hierarquia dele. Ele é uma hierarquia que tem toda essa estrutura. Se ele vem como string, ele não entende como data. Então aí você não tem a possibilidade de aplicar o formato. E agora, finalmente, o time liberou essa parte de customização e dá um horizonte bem melhor para todas as aplicações do Power BI. Então use e abuse desse recurso